Meus queridos alunos, né, da Escola Professor Jader Moreira de Carvalho, como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, né, vocês pediram para que eu desse uma revisão sobre vírgulas, né, que eu falasse um pouquinho sobre o uso das vírgulas. Atendendo, né, aos pedidos de vocês, estou gravando aqui um vídeo sobre esse assunto, certo, meus caros? Gente, vamos aqui para um quebra-gelo, não é? Por que a gente deve utilizar as vírgulas, os pontos? Gente, as vírgulas elas servem para que nós evitemos alguns vexames, não é? Vamos ver um exemplo disso aqui? Uma vírgula muda tudo. Esqueci de dar boa noite. Gente, a inadequação do uso da vírgula nessa frase faz com que nós entendamos várias coisas um tanto quanto estranhas sobre esse rapaz aqui, não é? E aqui vem aquela velha resenha marota, não é? Cuidado ao colocar vírgula em lugares inapropriados. Isso pode causar certos vexames. Eu acho que ninguém quer passar por um vexame aqui, não é? O que foi que esse rapaz esqueceu de dar? Ele que está dizendo boa noite, hein? Enfim, vamos deixar essa pergunta em suspenso, não é? A vírgula está mal colocada nesse caso e o pobre do Maurito vai sofrer, não é? Um vexamezinho. E é isso, gente. Nós temos outro meme aqui, né? Quando o professor me tira 2 pontos por causa de uma vírgula. Não tem um meme suficiente para descrever meu descontentamento com essa atrocidade. Meus queridos, eu não tiro apenas 2 pontos, né? Eu tiro mais do que isso. E vocês vão se acostumando, porque eu desconto mesmo, né? Eu tiro ponto sim, aluninhos queridos, os corretores do Enem e da UES também. Eu faço questão de tirar ponto por conta de vírgula. Então, vocês tomem cuidado, né, meus queridos? Aqui, né? Uma dica. Usar vírgulas não é sofrer com problemas respiratórios. Quantas vezes vou precisar lembrá-los disso, pobres mortais, não é? Por exemplo, o Wesley dá essa dica. Quando eu vou usar a vírgula, eu falo a frase mentalmente quando paro para respirar. E aí que entra a vírgula. Wesley, eu lamento te dizer, mas sua ideia está um tanto quanto errada, né? O Daniel tem razão quando faz hora com a sua cara, né? Eu também faço assim. Eu tenho asma, né? Vocês têm algum tipo de problema respiratório, gente? Se não tem, infelizmente, né, não há o porquê de utilizar a vírgula, né? Não há por que você fazer isso. Você sofre de asma, rinite alérgica, de algum problema do tipo. Não, né? A vírgula não é uma pausa de respiração, gente. Vamos tirar essa ideia da cabeça, né? Ok? Vocês não sofrem de problemas respiratórios, e se sofrerem, uma coisa é a escrita e outra coisa é a fala, não é verdade? Ok, gente, vamos lá. Vamos ao que interessa, né, minhas criaturinhas? Em que casos a vírgula é obrigatória e em que casos é proibida? Gente, é o seguinte, a regra de ouro, né? A estrutura da frase em língua portuguesa é formada por esses pares indissociáveis, sujeito mais verbo e verbo mais complemento. Eu não posso separar, por exemplo, por vírgulas, e essa é a regra clássica, né? Eu comprei, né? Porque eu é o sujeito, comprei o verbo, né? Eu também não posso dizer comprei uma pizza, né? Separar comprei de uma pizza, porque comprei é o verbo e uma pizza é o complemento desse verbo. Essa é a estrutura clássica da frase em língua portuguesa. Não se separa sujeito e verbo, nem sujeito e complemento. Mas, professor, isso é muito fácil, né? Mas se a gente reparar bem, pessoal, no comportamento da frase, né? No comportamento sintático da frase, a gente vai ver algumas coisinhas, não é? Vamos ver essa frase aqui. O professor devolveu as provas corrigidas. O professor é igual a sujeito, né? Devolveu o verbo, as provas corrigidas, complemento do verbo devolveu. Ok, não existe vírgula aqui.
Porém, gente, toda informação adicional que entrar nessa frasezinha aqui, o professor devolveu as provas corrigidas, será colocada entre vírgulas, né? Toda informação adicional que será futuramente colocada nessa frase vai ser separada por vírgulas, não é? Vamos ver aqui, gente, né? Um exemplo disso. O professor, durante a aula, devolveu em silêncio as provas corrigidas. Aqui, gente, nós temos ainda a frase inicial. O professor devolveu as provas corrigidas. Porém, nós temos algumas informações adicionais. Isso foi o que? Durante a aula. E foi de que forma? Em silêncio. Né? Essas duas informações adicionais que serão colocadas, né, interpostas na frase, elas precisam aparecer entre vírgulas, gente, né? Porque elas meio que se metem dentro da estrutura da frase convencional, que tem sujeito, verbo e complemento, né? Se elas se metem, se são informação adicional, a gente coloca entre vírgulas, certo? O professor não é o sujeito, durante a aula é o que? Adjunto adverbial de tempo, expressão tempo, né? Devolveu é o verbo, em silêncio é um adjunto adverbial de modo, e as provas corrigidas o complemento do verbo devolveu, certo? As duas informações adicionais é que isso ocorreu durante a aula e foi em silêncio. E por isso, como são adicionais, né, são termos que a gente chama de termos acessórios, eles vêm entre vírgulas. Tanto é, pessoal, que a gente poderia muito bem locomover essas estruturas. A gente poderia muito bem dizer assim: durante a aula, o professor devolveu em silêncio as provas corrigidas. Eu poderia colocar o em silêncio no começo da frase. Em silêncio, o professor, durante a aula, devolveu as provas corrigidas. Né? A gente pode, essas estruturas, né, que a gente pode mover, a gente coloca entre vírgulas, certo? Ok, professora, quando utilizar as vírgulas, né? Para separar o aposto, que é justamente o termo explicativo da frase. Por exemplo, Recife, a Veneza brasileira, entre vírgulas, se desenvolveu muito nos últimos anos. O que é que eu faço aqui? Eu quero acrescentar uma informação sobre Recife, que ela é costumeiramente chamada de Veneza brasileira. Essa informação, como é adicional à minha frase, eu coloco entre vírgulas, certo? Não tem erro, galerinha. Tudo bem? Outra situação. Para isolar o vocativo. O que é o vocativo? Mais do que o termo que chama a atenção, né? Eu poderia dizer socorro, vírgula, venham aqui. Mas eu também poderia, gente, simplesmente chamar por uma pessoa, né? Quando eu estou chamando uma pessoa, Marcos, estamos à sua espera. Estamos, Marcos, à sua espera. Estamos à sua espera, Marcos. Ou seja, Marcos é o nome de alguém que eu estou chamando, né? Quando eu chamo uma pessoa, quando eu faço uma interpelação de socorro, eu coloco entre vírgulas, certo? Esse é o termo vocativo, o termo que chama a atenção. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, para mais uma situação em que nós utilizamos a vírgula. Isolar expressões que indicam circunstâncias variadas, como modo, lugar, né? Tempo, companhia, entre outras, né? São os adjuntos adverbiais, são aquelas informações adicionais que nós damos à frase. Lembra do começo da historinha do professor que devolveu as provas? É justamente isso, né? Informação adicional que nós colocamos na frase, certo? Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados, né? Eu poderia simplesmente dizer todos se puseram a fazer brindes aos convidados. Essa frase estaria perfeitamente correta. Mas eu quero acrescentar um detalhezinho, né, de como isso aconteceu.
E eu quero dizer que foi em meio à festa, né? Foi no meio da festa, tudo bem? Então, eu coloco essa informação adicional entre vírgulas. Durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Eu poderia também dizer, eu fiz trabalho voluntário. Ponto. Isso foi muito gratificante. Mas eu quero dar uma informação a mais, né? Eu quero dizer que eu já faço isso há muito tempo, né? Eu fiz isso durante muito tempo, durante muitos anos. E essa informação adicional eu coloco entre vírgulas, galerinha. Tudo bem? Vamos lá, né? Antes dos conectivos, mais, porém, contudo, pois, logo, não é? Gente, também é de suma importância que vocês utilizem a vírgula antes desses conectivos, sempre que tiver mais, porém, contudo, pois e logo, a gente usa vírgulas. Tudo bem, galerinha? Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas, alunos, né? Ou seja, antes do mais, eu coloco vírgula, ok? Estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade, né? Ou seja, é a consequência. O fato dele ter estudado durante o ano, né? Ter estudado muito durante o ano, faz com que ele consiga uma vaga na faculdade, né? Conseguir uma vaga com essa consequência disso. Ou seja, antes de logo, a gente também deve colocar uma vírgula. Lembrando, né? Antes de conectivos, né, dos conectivos mais, porém, contudo, pois e logo. Gente, também existem algumas expressões que servem para ressaltar o nosso pensamento, né? E esses termos explicativos, como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, né? Que serve para retificar, continuar ou concluir o que se está dizendo, né? Eles têm que ser isolados por vírgulas também, né? O que é retificar, professora? Retificar é corrigir, né? Ratificar é o que, professora? É você confirmar. Existe uma diferença entre essas duas palavrinhas aqui, né? Mas tanto para corrigir quanto para confirmar o que eu estou dizendo, eu preciso usar esses termos explicativos. E esses termos vêm isolados por vírgulas. O amor, isto é, o maior dos sentimentos, deve reger nossas atitudes. Né? É o que ele está explicando. Voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. O que ele está fazendo? Retificando, né? Corrigindo a informação dada anteriormente, que seria na quinta. Tudo bem, gente? Não esqueçam. Isolar termos explicativos, como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, a vírgula também tem que ser utilizada nesses casos, ok, gente? E outra coisa, gente, separar termos coordenados. O que é termos, orações coordenadas? São aquelas que têm o seu sentido completo, né? Uma lista, por exemplo. Amor, fortuna, ciência. Apenas isso não traz felicidade, né? Eu estou elencando, eu estou fazendo uma lista de coisas que não trazem a felicidade somente por si mesmas, né? E aqui eu tenho, como também eu vou descrever uma sequência de acontecimentos, né? Saiu de casa, fechou a porta e foi-se, né? Para sempre daquele lugar. Também essa estrutura é isolada por vírgulas, ok? Essa sequência de acontecimentos, esses termos coordenados. Separar termos coordenados, termos em lista, sequência de acontecimentos, né? Que vão se desenrolando, a gente utiliza a vírgula, ok, galerinha? E aqui, gente, quando é que a gente não utiliza vírgulas? Cuidado, quando a gente não utiliza vírgulas. Vamos lá?
para separar sujeito e predicado. A gente não coloca vírgula entre sujeito e predicado, né? O tapete peça, sujeito, ser de quem se diz alguma coisa, né? Nos serviu de cama durante muitos anos. É o predicado, tudo que se diz sobre o sujeito, né? O tapete peça é o sujeito e o predicado é tudo que se diz sobre o sujeito, que no caso nos serviu de cama por muitos anos. A gente não pode isolar esses termos por vírgula, certo? Nunca façam isso, gente. Tudo bem? Entre verbo e complemento. O presidente mudou. Mudou o quê, gente? Os planos de viagem. Ou seja, os planos de viagem é uma continuação é um complemento para o verbo mudou. Certo? O homem deve obedecer a princípios éticos, complemento do verbo, né? Obedecer ao verbo e a princípios éticos ao complemento do verbo. Também não isolamos entre vírgulas, certo? Porque um é complemento do outro, assim como o predicado é o complemento do sujeito. Tudo bem, gente? Aqui, gente, eu vou deixar algumas questões para vestibular, para vocês fazerem, certo? E eu vou corrigi-las no domingo, certo? Vou deixar aqui essas questõezinhas. Quem quiser fazer, né, para treinar seus conhecimentos, faça e no domingo a gente corrige. É isso, gente. As referências estão aqui, né? E tchau. Espero que esse material possa ajudar vocês, certo? Até mais.